E aí, estamos de volta. Estamos de volta, então, nesse post do Maljor, de novo, que é o CSS moderno explicado para dinossauros. Acho que eu vou até usar esses vídeos como uma forma de me apresentar para o Maljor um dia. Quem sabe a gente ainda faz umas gravações Faz um com ele. collab. Faz um collab. Imaginou? Bom, fica aí a ideia para a comunidade nossa, quem quiser dar uma força. Faça esse vídeo chegar no Maljor. Compartilhe com o máximo de parentes e grupo da família para chegar até ele, como se fosse. Né? E aí aqui a gente chega num tópico, num assunto que são metodologias de CSS, que o Major, ele é tão bom em nomear as coisas em português, que ele chama de metodologias CSS para manutenção. Porque o foco, quando se fala em metodologias de CSS, metodologias em geral, é como organizar um processo para você não se arrepender depois. Essa é a definição para mim de metodologia. Como organizar antes de começar a fazer para você conseguir continuar fazendo no longo prazo. E aí, bom, num projeto grande, a gente tem que pensar num projeto bem grande de desenvolvimento. Eu vou ter muito código CSS, e aí eu começo a criar classes e mais classes, que muitas vezes eu começo a ter classe que faz a mesma coisa que uma outra e eu nem descobri que já existia aquela outra, por exemplo. Às vezes tem mais de uma classe só para deixar um texto em negrito, por exemplo. E aí aqui entram as metodologias. A primeira delas é o CSS orientado a objeto, que não tem nada a ver, dá um zoom aqui, não tem nada a ver com programação orientada a objeto. Aí você me derruba. Não tem nada a ver. Eu não vou criar classes com encapsulamento, herança, polimorfismo. Não tem interface, Não tem interface, nada. não tem classe abstrata, não tem. Classe abstrata não tem. Se você cria uma classe ponto alguma coisa no CSS, aquilo nunca é abstrato, pode ser utilizado onde for que o código vai funcionar. E eu vou criar aqui um arquivo CSS chamado de main.css. E vou criar uma classe aqui, por exemplo, sei lá, btn. btn que é o botão quando ele não está passado o mouse. Eu preciso de um exemplo melhor. Vou criar uma classe que eu vou chamar aqui de fonte large. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um font size de 1.4 pm. E eu posso ter também um font weight normal, para que o texto eu aumento a fonte e ao mesmo tempo regulo o peso também. Sei lá, algo assim. Ou eu posso simplesmente ter, sei lá, para ficar claro, só um fonte large e um fonte small. Vou colocar um font size .85 em 0 aqui, que eu estou ficando mais ortodoxo agora. Eu também. Eu super entendo. Certo? A omitir esse 0 aqui, aliás, com uma curiosidade. É coisa de velho. Por quê? Antigamente, a gente tinha que reduzir o tamanho dos arquivos tudo na mão. Escrever o mínimo de caracteres no código era muito importante quando você estava escrevendo o código. Hoje em dia você não faz mais isso na mão, você usa pós-processador para recompilar o seu código, adicionar propriedades a mais com prefixo, com outras sintaxes para dar suporte para especificações que são muito recentes e blá blá blá. Então você não precisa mais se preocupar
em escrever menos caracteres. Você precisa se preocupar, na verdade, em escrever o código mais legível. Por isso que hoje em dia a prioridade é formatar direitinho o código, colocar números bem escritos, bem legíveis, para ficar fácil de entender, enfim. Próximo assunto. O que é a orientação a objeto? Ela é uma filosofia que parte do seguinte, de fazer uma separação entre estrutura e apresentação. A estrutura é o layout. Então, eu posso supor aqui, por exemplo, uma classe que vai ser o meu grid 3 colunas, por exemplo. Essa classe só pode tratar de layout. Então, ela pode ter padding, ela pode ter, sei lá, o display flex aqui, né? Porque é uma grade, e por aí vai. Mas não pode ter, por exemplo, a cor de texto. Essa classe não pode ter. Uhum. Senão deixou de ser ou CSS, ou CSS orientado a objeto. No CSS orientado a objeto, cada classe que eu crio é um objeto. E é daí que vem o termo orientado a objeto. E Uhum. por isso que não tem nada a ver com programação orientada a objeto. Então, eu parto primeiro dessa separação entre o que é estrutura e o que é skin. Né? Skin é cor. Cor de Uhum. fonte, cor de texto, borda, cor de borda, sombra, Efeito, sombra. efeito, transição, essas coisas que não tem a ver com layout. Então, eu separo totalmente o que é classe que altera o layout de classe que vai definir o tema. Fontes também. As fontes vão ser... Então, aqui eu vou ter a seção que é a estrutura. Fez comentário no CSS? Vixe, aí. Eu vou ter estrutura. Como é que faz comentário no CSS? Você aperta Ctrl e ponto e vírgula. Era isso que eu ia falar. Você tá no Visual Studio Code? Oi? Você tá no Visual Studio Code? É contra ponto e vírgula. Como é que Então, faz comentário no JavaScript? no É JavaScript, contra ponto e Ctrl e vírgula. ponto e vírgula também. Ninguém lembra mais caracteres que usa, é o atalho. Enfim, então aqui eu tenho CSS apenas para criar uma estrutura, ou seja, para determinar o posicionamento das coisas, o espaçamento, né? Mais conhecidos como layout também. Uhum. Structure ou layout. E aqui, embaixo, coisas relacionadas com a skin do meu componente, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, pôr o famoso primary, com I, né? Primary, que vai ter um color, uma cor azul aí. Ah, se é sério, mas você vai perguntar hexadecimal de azul. Vermelho, verde, azul. E Isso, ó. Use a ferramenta a seu favor. aí. Então é isso, certo? Aí eu tenho lá o Danger, que vai ter a cor vermelho. Vou colocar aqui um vermelho mais agradável. Pô, RGB? Não, né? Ah, deixa ser, então. Ficou bom. Então, isso aqui é skin, isso aqui é estrutura. Então, esse é o primeiro pilar. O CSS orientado a objeto tem apenas dois pilares. Esse, e o segundo princípio
é o da separação entre container e conteúdo. Que é o seguinte, você vai projetar os elementos para serem reutilizados. Então, você vai ter essa classe aqui, grid 3call, vai ser independente dos elementos que eu colocar dentro dela. Então, vou criar aqui um HTML. E aqui eu vou colocar um elemento, uma div. E aqui dentro uma outra div. E aqui, quando eu usar essa classe, aqui são 3 colunas, então eu vou multiplicar aqui. E aqui eu vou usar grid 3, certo? Se eu usar outras classes aqui dentro, o que mais que eu tenho lá? Font size também, né? Font large. Né? O que eu estou usando no filho é totalmente independente do que eu estou usando no pai e vice-versa, sem que um quebre o outro. Isso é a separação entre o container e o conteúdo. Então, a ideia-chave de que o objeto deve parecer o mesmo independentemente de onde está na página. Então, se eu pegar esse font large aqui e mover para fora dessa div, para cá, ele vai continuar funcionando da mesma forma. Nada vai ser alterado no funcionamento desse elemento, independente de onde eu utilizo ele. Então, aí é que eu começa a fazer sentido chamar essa classe de um objeto. Uhum. Ele é um elementozinho independente de todo o resto. Onde ele estiver, ele vai funcionar sempre da mesma forma, eu posso confiar nele. Não tem herança, não tem interface, mas tem solid, olha só. Então, aqui eu vou chamar de CSS ou .css, né? Aqui esse exemplo. E aí eu tenho, bom, é bom ler a referência que o Maljor está colocando aqui, para ter mais contexto. Quanto mais você detalha uma metodologia, mais você percebe como utilizar ela bem. E isso torna fácil você, por exemplo, mexer só na apresentação sem estragar todo o layout, né? E vice-versa. Ou reaproveitar aquele código de formas diferentes. A segunda metodologia muito importante é o SMAX. Esse aqui, eu até gostaria que ainda existisse o site. Vou voltar aqui, deixa eu ver se ainda existe algum livro de SMAX. Olha, ainda existe. Eu é que o link do Maljor aqui está errado. E o que quer dizer o SMAX? Scalable and Modular Architecture for CSS. Arquitetura escalável e modular para CSS. Aqui eu já estou pensando em como escalar o meu projeto de uma forma que eu consiga separar ele em categorias para poder organizar o código. E aqui eu uso bastante isso para determinar os nomes dos arquivos e pastas que eu vou criar, né? Quando a gente usa o SES, dá para, a gente está comentando antes de gravar, que dá para fazer o projeto em SES usando várias pastas e arquivos, separando em vários pedacinhos o nosso código,
Porque depois o SES vai compilar tudo para um arquivo só, eu não preciso me preocupar com isso. E aí é onde eu uso muito mais o SMAX. Antigamente tinha que fazer essas categorizações todas num arquivo só, né? Mas Uhum. com o SES permitindo eu subdividir em arquivos, fica bem legal, porque aí eu uso esses nomes que o SMAX manda como categorias de estilos para nomear os arquivos. Então, eu tenho um arquivo com os estilos base. Em alguns projetos mais complexos, eu tenho uma pasta base, onde eu vou ter alguns arquivos ali, como, por exemplo, os resets, a biblioteca Normalize, quem ainda usa Normalize vai ali dentro do base. Os meus defaults, né? Eu vou definir como que um H1 até H6, que tamanho que vai ter. Eu coloco no arquivo chama de defaults.scss, né? Que é o arquivo do SES. Uhum. Tirar sublinhado dos links ou determinar a cor padrão para link, essas coisas a base, né? Vai no base, as regras base. Aí depois tem o layout, que é onde eu defino o esqueleto que as páginas vão ter. E a gente estava falando até no outro vídeo que tem aquele layout Holy Grail, né? Que eu vou ter a classe que vai ser o meu cabeçalho do meu site, o rodapé do meu site, que em todas as páginas vai estar igual, ou Uhum. se não vai estar sempre igual, vai ter aqui umas classes relacionadas com layout que vão se repetir muito e que vão variar pouco em termos de que opções que eu vou ter para usar, para fazer layouts, quando eu preciso ter mais de um layout, né? Para sites muito complexos, eu posso ter mais de um layout diferente, dependendo da seção do site que eu estou. Eu posso ter uma pasta layout, aí colocar vários arquivinhos, cada um com um nome diferente, referente a qual layout que eu estou definindo. E aí eu tenho as regras de módulos, que aqui eu vou poder utilizar uma outra metodologia dentro dessas regras de módulos e estados, né? O module e state e tema, inclusive também, para poder organizar os nomes das classes e tal, mas aqui se refere a componentes reutilizáveis. Então, aqui conversa um pouco com o CSS orientado a objeto, Uhum. porque eu vou criar classes que precisam ser reutilizáveis e precisam ser confiáveis para eu colocar em que parte da página eu quiser, independente do layout, independente do que tem do lado, funcionar direitinho. E esses módulos, a gente vai ver uma outra metodologia que relaciona isso, mas os módulos vão ter estados também. Sabe quando eu tenho um botão is disabled, que é o Uhum. botão, que é um botão normal, mas em algum momento específico está desabilitado. Tá desabilitado. Eu tenho o modal, que é o pop-up, né? Uma caixinha pop-up em cima da página, fica por cima da interface, que ele pode estar visível ou não. Então, eu tenho o modal no estado open e closed, né? Aberto e fechado, visível e invisível. Uhum. Então, eu tenho estados para os meus módulos e eu tenho também os temas, regras relacionadas a temas. Isso tudo são categorias diferentes que eu vou separar o meu CSS nessas categorias. Então, usar essas categorias, que são uma, duas, três, quatro, cinco aqui, usar essas 5 categorias para separar o meu código em arquivos diferentes, cada um com uma finalidade específica, ajuda bastante a dar manutenção, a achar as coisas no lugar certo depois. E eu sugeriria, para quem quiser usar essas metodologias, usar mais a imaginação e a realidade de cada projeto.
Não precisa se preocupar nem se engessar muito. Mas essas 5 categorias aqui já são tão bem organizadas que elas vão estar o tempo todo em qualquer projeto. Elas vão existir quando eu for organizar os meus arquivos. Aqui no meu site, eu estava mostrando agora há pouco, né? E no código-fonte do meu site, aqui na pasta SES, né? Os arquivos escritos em SES, e eu estou separando aqui o defaults, que são só código. Vou deixar aqui a lista de arquivos grudada aqui. Uhum. Tenho o só códigos que definem a base, e aqui eu coloco apenas nomes de tags, tá? Isso é dito aqui no Base Rules, do SMAX, que essas regras bases são nomes de tags, tá? Você não aplica classes aí, Na, ID, na nada. categoria regras base, não são classes. Eu vou determinar o comportamento padrão que as tags vão ter. As tags HTML vão ter. Então, aqui eu já estou dizendo qual espaço que é para ter nos elementos, que vão ter margem, quanto de margem que todos eles vão ter. Aqui o tamanho de fonte padrão, quando eu usar títulos, para bloco de citação, link, essas coisas. Aqui tem uma normalização de alguns elementos que tem que funcionar como bloco e se expandir na tela e não ter borda, enfim. É o meu reset, né? Uhum. É um reset. Que para tabelas executarem mais rápidos, o Table Layout Fixed aqui, largura ficar em 100%, para ter a tabela ficar zebrada, né? Aqui eu estou colocando as linhas ímpares ou pares, as linhas pares terem uma cor cinza de fundo, elementos que tiverem atributo hidden realmente ficarem hidden. Então, tem uma normalização aqui das tags. Isso são as regras base, que é essa categoria aqui. Aí, aqui, eu tenho um arquivo chamado layout.ses, que ele tem umas classes. No meu caso, não recomendo que siga isso, eu uso o nome site header, site title, site footer, e por aí vai. E aqui tem umas outras classes para usar no layout, como, por exemplo, o page content, que eu uso sempre para criar um espaçamento vertical, em cima e embaixo, com padding. Por quê? Eu posso pôr numa classe, num elemento, a classe page content, e uma outra classe de skin, para colocar uma cor de fundo, sabe? E aí eu crio um banner, um hero, ok? Então, eu já estou pensando aqui, quando eu escolho entre padding e margem, que isso aqui vai ser reaproveitável. Então, repare que apesar de estar dentro de uma categoria do SMAX, eu estou criando uma classe já pensando em aplicar o CSS também aqui. As metodologias de CSS, elas não são necessariamente excludentes. Em muitos casos, é melhor você escolher entre uma e outra, já vamos ver mais isso, mas na maioria dos casos, no geral, dá para você mesclar elas no âmbito do projeto todo, você pode usar um pouco de cada. E aí vai da experiência para determinar onde fazer como cada coisa. Mas repare que aqui, dentro do conceito do OCSS, essas classes aqui são objetos, do jeito que está. Sim, sim. Tá? E aí aqui eu tenho classes relacionadas a layout. Então, espaçamento entre as letras aqui, espaçamento entre as linhas, tá? Margem. Tem um pouco de skin aqui, mas porque ninguém é perfeito, né? Eu aprendi isso ouvindo falar de diretor de cinema. Você só sabe
a forma certa de quebrar as regras quando você conhece bem as regras. Então, o importante não é você obedecer as metodologias o tempo todo, mas conhecer muito bem elas para você mesmo saber quando é bom para você, é proveitoso para o seu projeto, até quebrar alguma regra e fazer alguma coisa específica do seu, que vai funcionar no seu caso. Porque aqui eu estou dando um efeito de tamanho de texto no conteúdo do meu blog, no conteúdo principal do blog, que é esse post content. Por isso que tem um font size aqui. Eu poderia ser purista e criar lá no Helpers uma classe só para isso? Poderia, mas não fiz. Aqui tem um outro. Aqui eu tenho um outro arquivo de layout, que é o sections, que geralmente eu crio umas classes especificamente para a página inicial. E aí, lá na página inicial do site, geralmente ela tem uma sequência de coisas que não tem em todas as páginas, que é específico da homepage, né? É uma coisa de visual de revista, né? Que tem uma área que tem a cotação do dólar, e uma outra área tem um banner de propaganda com uma notícia do lado, aí tem uma outra que é uma sequência de 3 colunas, e aí tem uma outra área que tem mais links de notícias, mas é tudo em uma linha só, sem imagem, sem mais nada, por aí vai. Então, por causa desse tipo de característica que a página inicial tem, diferente, geralmente eu faço um arquivo CS separado só para estilos da página inicial. Aí, voltando para o CSS orientado a objeto, dentro ainda do SMAX, eu tenho um arquivo helpers que no SMAX isso está dentro da categoria dos módulos, tá? E esse arquivo helpers tem objetos de OCSS também. Só que cada objeto, aqui no caso, cada módulo nesse caso, ele tem um state ou um tema diferente. Por exemplo, aqui eu tenho o hero, que é quando eu quero ter um retângulo com uma cor de fundo para pôr uma propaganda, um banner, um destaque diferente, né? Então aqui eu tenho um paddingzinho, uma cor de fundo, uma cor de texto diferente. E aqui até uma pré-definição para o caso de eu colocar uma imagem de fundo, eu já estou determinando que ela posicionamento, tamanho, se eu quiser ter uma imagem de fundo, certo? E aí, esse hero tem uma classe modificadora dele, que é uma skin diferente, ok? Que é uma coisa que no SMAX eu chamo de regra de tema, e no CSS orientado a objeto eu chamo de skin. Então, aqui eu tenho uma outra skin, tá? E repare que aqui eu tomei todo o cuidado de planejar, porque aqui eu estou colocando uma regra de estrutura no meu modo, no meu hero, que é o padding. E em seguida colocando regras de skin. Ok? Mas está tudo planejado para funcionar como um módulo, um objeto. Eu posso pôr essa classe hero aqui onde eu quiser, que eu vou converter aquele elemento num banner automaticamente, com cor de fundo, cor de texto, tudo batendo bonitinho. Em projetos mais complexos, eu teria aqui, inclusive, estilização. Tem aqui um exemplo. Estilização do link que vai dentro do meu banner. Por quê? A cor padrão dos links lá no meu defaults é azul. Não, no caso do meu site é carmesim, que em inglês é crimson. Deixa eu ver se está aqui assim. Está no vars. Tem um variáveis aqui. Não, está em outro lugar. Está aqui. Ah, meu pai. Não, está no defaults mesmo. Está aqui no começo. Ah, está aqui.
Ah, meu Deus. Brand color. Então tá aqui. Então a cor padrão dos links é carmesim, crimson. Só que quando eu uso hero num bloco e eu tenho um link dentro, eu preciso mudar a cor dos links também, para tudo bater, não ficar conflitando com a cor de fundo. Certo? Então isso aqui é um objeto funcionando de acordo com o CSS e está organizado no lugar certo, no arquivo certo, na ordem correta, de acordo com o SMAX. Tudo organizadinho, seguindo todos os princípios diferentes. Aí eu vou ter... Bom, aqui tem mais detalhes. Inclusive, o SMAX também sugere a forma SMAX de dar nome para a classe. Que você vai usar prefixos baseado para determinar de qual categoria que é cada classe. Por exemplo, as classes do CSS que são relacionadas a layout começam com L tracinho ou layout tracinho alguma coisa. Por exemplo. Que é uma coisa que ali no exemplo que estava mostrando no meu site, eu não uso. Eu faço diferente. Tá? Classes que vão alterar estado dos módulos, né? Que aqui eles chamam componente de módulo. Vão usar o is. Is alguma coisa. Is hidden, is collapsed, is open, is invisible, is disabled, por aí vai. Tá? Então, o SMAX tem uma opinião bem formada sobre como nomear as classes de acordo com as categorias delas. Ok? E aí é onde vai conflitar uma metodologia com a outra e você precisa tomar decisões de onde você vai seguir ou vai quebrar uma regra ou outra para conciliar. Mas eu recomendo muito você desenvolver um conhecimento profundo de cada metodologia e depois usar elas como ferramentas para te ajudar e não ficar tentando obedecer tudo à risca. E o BEM? BEM é uma metodologia muito legal, que BEM é a sigla de Block, Element e Modifier, que se destina a nomear componentes. Componentização, principalmente, tá? Aqui no texto do Major, ele tem um exemplo que é um formulário de busca. Então, aqui tem a tag form, né? E aqui ele está com uma classe. E essa classe chama search form, ok? Search, tracinho, form. Aí uma coisa também importante é que, no caso do SMAX, ele se compromete em determinar como você vai organizar o código, como você vai separar as classes que você vai criar. No caso do BEM, ele se preocupa apenas em te dizer como nomear classes. Ok? Então, aqui, dado um componente que você chama de search form, que é o seu formulário de busca, você pode ter componentes que vão dentro desse form e que não, nomes de classes que não vão mais ser usadas a não ser dentro desse formulário de busca. Que é o caso, por exemplo, do botão de buscar, de pesquisar, que vai dentro do formulário de busca. E aí, como você nomeia esse botão, a classe que vai nesse botão, de forma que fique muito claro para o desenvolvedor que vai dar manutenção depois do seu código, o que aquela classe está fazendo. Você usa o componente, o bloco, no caso do BEM, a gente chama isso de bloco, né, de block. Você usa o nome do bloco, seguido de 2 underlines, para indicar que eu estou colocando o nome de um elemento filho desse bloco, e aí você coloca o nome do elemento. E aí daí vem a sigla, né? Block, element, e depois eu vou falar do modifier. Então, eu tenho o nome do meu bloco, search form. Os elementos que vão dentro do search form, o nome da classe vai ser search form, underline, underline, alguma coisa.
Ok? Até aqui está claro? Sim. Então, aqui eu tenho uma regra para nomear os filhos do meu componente. Ok? Isso é muito importante para componentes que são feitos de vários elementos, né? Como é o caso desse maravilhoso exemplo Do formulário. de busca. Eu preciso ter a tag do formulário, eu preciso ter uma classe na tag do formulário para determinar a área em geral que o campo de busca vai ocupar, que o formulário de busca vai ter como um todo, e fazer com que os elementos dentro dele fiquem alinhados, né? E eu vou precisar ter outra classe para o botão para poder estilizar ele especificamente. Eu vou ter uma classe para o input também, que vai ser search form, underline, underline input, por exemplo. E dependendo do estilo que você quer aplicar no formulário de busca, tem, por exemplo, o estilo do próprio Google, né, que você vê uma barrinha branca e o botãozinho de pesquisar, ele é apenas um íconezinho, sem skin, né, vamos dizer assim, sem cor de fundo, sem borda, sem nada, como se ele estivesse dentro do campo de texto, né? Uhum. Na verdade, não está, mas faz parecer que sim. Ali você pode precisar de uma div a mais para colocar o input e o botão dentro. E aí você vai ter o search form, underline, underline, box, ou qualquer outra coisa, qual o nome específico que vai ser, não importa. O que o bem diz é que você usa underline, underline para indicar que é o nome do filho. E o que é interessante nisso é que você olhar nesse HTML depois, você, só de olhar, você entende o que cada classe está fazendo e a relação que elas têm entre si. Aí você vai me perguntar, mas não era melhor continuar usando só o CSS e ter só classes que são reutilizáveis para outros usos? Talvez sim, mas no SES eu posso até mesclar as duas coisas aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu vou usar o SCSS. E aqui eu vou ter, por exemplo, um objeto, né, do CSS. Por exemplo, small pad. Vai ter um T de 10 pixels. E aí uma coisa que no Bootstrap chama de poço, well, que é aquele efeito de entalhe, de cavado. Uhum. Parece um box shadow. Box shadow inset, 1 pixel, 3 pixels de degradê, e um degradê transparente. Aqui no CSS, no CSS, eu posso fazer uma coisa assim. O nome da cor e em seguida só o último parâmetro, que é a transparência. Que beleza. Enfim, eu criei uma classe que dá um padding e uma classe que dá o efeito de visual, o skin, ok? Uhum. Eu tenho estrutura, skin ou CSS. Agora eu vou fazer o meu search box. Agora aqui eu estou usando bem. Aqui. Eu vou usar o bem para fazer o meu search form. E no SES, olha que legal que eu posso fazer. Extend, small pad, vírgula, well. Extend com D. Ok? Tá entendendo o que eu criei aqui? Você está reaproveitando todas as formatações do. Sim. Eu estou deixando no devido lugar o meu CSS orientado a objeto lá, valendo, e podendo ser reaproveitado, se eu quiser direto no HTML. E ainda estou criando um componente que eu reaproveito aquilo lá para fazer esse componente. E aí eu posso também, sei lá,
fazer aqui o meu botão. Aliás, no SES eu posso usar melhor ainda o bem, que aqui eu posso, em vez de recriar o nome inteiro da classe, eu posso usar o ezinho, né? E aí aqui, sei lá. Qualquer coisa aqui. E isso aqui eu ainda posso criar uma ou CSS de skin. Né? E dar um extend aqui. Ok? Criei um monstro? Nesse exemplo, sim. Mas, claro, você usando com planejamento as coisas, dá para reaproveitar as metodologias a seu favor. Tá? Cuidado, tá? Esse exemplo aqui é meio exagerado e pode ser que fique difícil de entender. Não sei, teria que testar, na verdade. Dá na mão do Júnior e deixa ele se matar depois para entender o que eu fiz. Mas, de um modo geral, você não... Volto a dizer que você não precisa se ater a uma única metodologia. Mas, aqui ainda falta uma coisa, que é o modifier do bem. Eu falei do bloco e eu falei do elemento. O que é um modifier? É quando eu posso ter o traço alguma coisa. Que no Emacs ele chama de is, no Emacs e no CSS também, no CSS orientado a objeto, eu tenho is disabled. Aqui no bem eu vou estar acoplando esse modificador ao meu componente, ao meu conjunto que eu estou criando, que no bem chama bloco. Aqui no caso é o botão que está tendo um modificador, né? Eu posso ter um modificador no bloco, e tanto quanto no elemento que pertence ao bloco, e ele vai ter a sintaxe de usar o traço e o nome do meu modificador. Tá? Simples assim. Uma regrinha, na verdade, bem simples de entender, para criar nomes de classes que fiquem altamente legíveis e facilmente compreensíveis quando forem usados. Ok? E depois, uma coisa que eu não estudei tanto, não uso tanto, mas é uma coisa mais moderna, muito usada agora no hype do Tailwind, né? Tailwind CSS. Que é usar o CSS atômico. O que é o Atomic Design? Um design que baseia-se em criar pequenas coisas, pequenas peças reaproveitáveis para otimizar ao máximo o meu trabalho, reaproveitando sempre o que já foi feito. E aí o Tailwind faz isso muito bem, porque ele tem esse monte de classezinha com nome curtinho de 3, 4 letras, ou uma letra que já sugere do que se trata, seguido de 2 números, né? Ou palavras-chave bem compreensíveis, bem claras de entender, e que você simplesmente junta essas coisas e vai montando o seu Lego, concatenando nomes de classes que o Tailwind já traz pronto. Tem gente que gosta de escrever o seu próprio CSS e fala, não, é horrível, isso é um monstro, é cheio de coisa que vai no HTML. Tem gente que já reconhece o valor, o quanto que isso facilita você prototipar rápido a interface. Você vê que aqui tem um exemplinho animado, ele vai mudando aqui e facilmente ele faz um monte de coisa funcionar. Tem o pacotinho no NPM para instalar, né? Vou dar um zoom. Pacotinho para você dar NPM install, que agora não se baixa mais nada, tudo usa NPM install, né?
Aqui tem alguém dizendo que as ditas melhores práticas que eram pregadas antigamente nem sempre são a melhor ideia, né? Porque o que acontece? Quando as pessoas falam em melhores práticas, em boas práticas, você tem que entender o porquê das boas práticas, mais do que as regras que são criadas em si. Uhum. Então, porque na verdade, no CSS não tem muita regra. Você escreve um seletor, abre chave, enche de pares de propriedade e valor dentro, fecha a chave. É CSS válido. Acabou. CSS é isso. O que é melhor para cada projeto, aí depende do seu planejamento, de como você quer poder reutilizar o seu código. Acho que 2 pontos são essenciais aí, né, o tamanho do seu projeto e quantas pessoas vão meter a mão nesse troço, né. Sim, porque muitas vezes você poder ir no site do tailwind.com, ver a documentação lá e todo mundo usar a mesma, é muito mais praticável do que o mesmo desenvolvedor que está fazendo o código CSS todo do zero, ainda ter que ficar escrevendo documentação para explicar o que ele fez. Uhum. Né? Uhum. E nem todo mundo tem aquela máxima destreza de ir no DevTools e ficar debugando lá e interpretando tudo do zero. Mesmo porque muitas vezes isso não é suficiente. Sem você conhecer desde o começo o projeto, A estrutura do projeto não. até você sendo um bom debugador, você pode deixar muita coisa passar e não perceber, tentando só debugar pelo DevTools, pelo browser ou lendo o código. Então, a pegada do Atomic CSS é usar, aqui no caso, comparando com o Ben, né? Eu tenho uma classe Search Form Button, que vai Uhum. ter todo o CSS do botão num lugar específico. E no Atomic, eu vou ter uma classe para fonte, outra para quebra de linha, outra para padding horizontal, outra para padding vertical, outra para cor de fundo, outra para cor de texto, e uma classe para a cor que é para assumir quando passar o mouse, e por aí vai. E aí eu concateno todas essas classes. Aqui é um ponto em que eu acho muito atraente, em vez de você pôr esse monte de classe no HTML, você pegar essas classes que você quer usar e dar um extend no CSS. Uhum. E aí você cria a classe do componente para ficar um pouco mais compreensível onde ela está sendo usada, né, na tag HTML, e ao mesmo tempo está altamente reutilizável, a manutenção ainda está bem fácil, porque aqui onde eu estou dando extend, eu tô sendo atômico, né? Eu estou sendo orientado a objeto, ou eu estou sendo Smax, fazendo Smax dentro do meu código CES, no código fonte, e meio que abstraindo isso com o bem para o usuário do CSS colocar lá no HTML. Eu espero que isso faça sentido, mas aqui, para quem está assistindo o vídeo, fica sendo uma provocação para entrar na nossa comunidade e também opinar. Não concordem comigo, tá? Eu não tenho esse objetivo de estar aqui só para ensinar. Eu espero que todo mundo que assistir entre lá. O convite do WhatsApp, por enquanto, ainda está de graça. Você pode clicar, entrar e sair a hora que quiser, deixar um comentário e voltar, deixar um comentário no vídeo. Porque pode ser que exista no futuro uma nova metodologia de CSS que seja o All Methodology CSS, por exemplo. Que alguém venha e tente agregar tudo que foi desenvolvido, escrito antes para o OO, para o SMAX, para o BEM, para o Atomic,
e aí vire um compilado de uma grande coisa final no futuro, certo? Opiniões? É aquela história, né? Tem muita gente que isso vale para tudo, acho. Tem muita gente que se prende muito nessa coisa de boas práticas e esquece que quando se fala especialmente de tecnologia, não existe resposta pronta para tudo, né? Pois é. Você sempre vai ter que dar uma adaptada naquela boa prática dentro do contexto onde você está inserido. O que é que vale a pena dentro do seu projeto? O que é que vale a pena dentro da sua empresa? A sua empresa tem maturidade suficiente para trabalhar 100% amarradinha dentro de um modelo bem definido de boas práticas? Aham, Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? sim, Boa prática não existe boa prática escrita em pedra, né? A é. boa prática é uma coisa para te ajudar a te dar uma direção. Para onde você vai dali depois, Aham. aí é Eu diria que para sintetizar o que você está dizendo, as boas práticas elas dependem muito mais do resultado que você quer ter, exato. né? Sim, sim, exatamente. E uma coisa engraçada é que, se você reparar bem, vamos dizer que essa ordem que o Maljor escreveu e que eu costumo ensinar fosse cronológica, né? O CSS surgiu primeiro, depois surgiu os Macs, depois o BEM. A tecnologia continuou exatamente a mesma. O CSS não Fazendo mudou, exatamente a mesma coisa, não desde sempre. mudou. Na linguagem não mudaram as regras, mas foi evoluindo completamente, mudando bastante as metodologias, até que no final eu cheguei no Atomic CSS, que é quase a mesma coisa que o CSS de novo. Exatamente. Que Então, lembra, parece que eu voltei lá atrás de novo. exatamente, né? Exatamente. A gente sempre tem que estar, como você sempre tem que estar de olho em como você chega mais rápido no teu objetivo, né? Aham. Com aquele cuidado sempre, né? Que é a base, na verdade, de toda boa prática. Se eu parar de mexer nesse negócio hoje, daqui a 10 anos eu entregar na mão de outra pessoa, ou eu mesmo tiver que dar manutenção nisso, eu vou saber o que é que foi feito, eu vou conseguir me orientar, vou conseguir Aham. me virar aqui dentro? Ou será que eu vou ter que Sim. pedir ajuda para os universitários para resolver? Pois é, como eu costumava muito falar, principalmente ensinando CSS, que era quando você escrever código, pensa sempre no coitado que vai ter que mexer nisso depois de você. E cuidado, porque o coitado, o condenado que vai mexer no seu código depois de você, pode ser Pode você ser mesmo. você mesmo. Vai mexer de novo, não vai entender nada, vai ficar, nossa, por que eu fiz isso? E aí você apaga uma linha porque você jura que aquilo é totalmente inútil E e pá, quebra tudo. no Vai dia seguinte tudo para o espaço. no dia seguinte tem um ticket para resolver bug que surgiu do nada, ninguém sabe por quê. Aí você vê, era aquela linha lá que eu tinha tirado, né? Então, tomar sempre o cuidado de deixar o código claro para as futuras gerações. Exatamente. Sustentável é uma boa palavra. Não, que é como eu falei, né? É a base de toda boa prática. As boas práticas não existem para servir como uma régua que você tem que seguir à risca. As boas práticas existem para tornar o seu trabalho sustentável no longo prazo. Sim, é isso aí. Se você tem isso em mente, o que você vai fazer, qual prática você vai adotar, qual padrão você vai adotar, aí é uma outra questão, é uma outra discussão para um outro momento. Mas o importante é você pensar nisso. O meu código ele se sustenta no longo prazo, né? O dia que eu precisar mexer nisso aqui,
Eu achei uma analogia muito boa que eu vi essa semana. Eu estava fazendo um curso no trabalho lá, falando sobre acoplamento. Ah, E a descrição que o cara dava era exatamente essa: eu mudo um negócio aqui, e esse negócio que eu mudei aqui vira uma onda de choque que reflete lá, tipo, num outra parte do meu código que não tem relação nenhuma. Quer dizer, relação tem, né? Mas, tipo, uma outra parte do meu código que eu não tinha nem pensado que poderia ser afetado. E é bem uhum, isso, né? Como o meu CSS ele está estruturado de uma maneira que, se eu precisar alterar um componente, se eu precisar alterar um comportamento, se eu precisar alterar um elemento, eu vou quebrar todo o meu layout por causa disso, eu consigo isoladamente mexer nesse componente. Acho que essa que é a grande sacada do negócio. sim. E o CSS tem entropia, né? Você nunca É, vai errar uma coisinha que por acaso vai colocando tudo no lugar em cascata. É sempre para pior. Vai exatamente. sempre bagunçar. É o efeito borboleta para dar errado, nunca para alguma. Nossa, de repente, Efeito putz, borboleta do inferno, né? Que você do mexeu no. mal. Então, por isso, você tem que tomar cuidado de tratar o seu código com carinho para ele não te morder depois. Exatamente. Beleza? Vamos encerrar o vídeo por aqui. É É isso. isso? Curta, comente, compartilhe, mande doação, Pix, mensagem para nós. O que você quiser, dá dislike. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau. Valeu.